Senhores vereadores, bom dia. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 20ª sessão extraordinária, sessão virtual, quarta sessão legislativa. Antes de nós passarmos para o item primeiro, a vereadora Janete quer pedir um minuto de silêncio para algumas pessoas. Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio, presidente. Senhor presidente e vereadoras, eu quero pedir um minuto de silêncio pela auxiliar de enfermagem Noades, do PA Paraíso, que morreu no domingo. Quero também pedir um minuto por Covid. O Márcio do Bom Sucesso, um amigo que morreu de Covid. Mauri de Souza, que morreu também de Covid, irmão do ex-vereador Marcinho de Souza, e pela mãe a mãe, a Suzana Mariane Laurindo, mãe do advogado da OAB, que defende as questões negras, Jonadab. Em nome aí da auxiliar de enfermagem Noades, eu quero prestar um minuto de silêncio por todos os guerreiros da saúde que estão dando a sua vida por uma doença que já está atingindo números estratégicos no mundo e no Brasil. E aí, vereadora? Vereador Maurício. Presidente, primeiro você poderia fechar os microfones, porque está dando muita... Só um minutinho só, vereador. Vereador, está ouvindo agora? Agora sim, muito obrigado, presidente. Vereador. Eu gostaria de pedir, além de todas as vítimas do Covid, até fazer uma proposta para o presidente de que toda a sessão a gente tenha um minuto de silêncio por todas as vítimas. Eu gostaria de pedir, em particular, pela mãe do meu irmão e amigo, o doutor Jonadab Laurindo, foi a vereadora Janete que acabou de falar, mas eu gostaria de fazer a mesma homenagem à dona Suzana Mariano Laurindo, né, que foi a responsável pelo nascimento desse homem maravilhoso, que é o doutor Jonadab Laurindo, que além do meu assessor jurídico aqui, é um amigo que eu considero como irmão, e que ela esteja nas graças de Deus. Ok, vereador. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio também para o deputado federal Luiz Lauro Filho, do PSDB, que faleceu ontem, 41 anos de AVC, é o deputado lá de Campinas. Obrigada. Ok, vereadora Carol. Obrigado, pedir um minuto de silêncio para um grande amigo que faleceu, infelizmente, semana passada, Joab, vítima do Covid-19. Mas alguém vai pedir um minuto de silêncio? Então, pela ordem, mas tá um barulho danado, ninguém está ouvindo muito. O seu som tá horrível. Eu também queria estender um... O som tá horrível. Gralha, né? Vereador 17, abre só o seu microfone, fechei todos. Abre o seu microfone, vereador 17, por favor. Pela ordem, Vereador 17. eu também queria estender um minuto de silêncio pelo parente meu que faleceu ontem também com essa gripe, o Rogério, e foi sepultado hoje, eu queria pedir um minuto de silêncio. E outro também, um amigo meu também, Piroeiro, que faleceu ontem também, o Lazinho também, que foi enterrado ontem também estender um minuto de silêncio para eles. Ok, vereador. Então, defiro um minuto de silêncio para a vereadora Janete, vereador Maurício Brinquinho, vereadora Carol, vereador Professor Jesus e vereador Luiz da Sede. Um minuto de silêncio.
Item primeiro, a senhora secretária para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3.964/2019. Altera dispositivos da lei número 7.549, de 19/4/2017, no que se refere aos cargos de assessoramento de livre provimento em comissão. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à sua votação. Vereador Eduardo Carneiro. Voto sim. Eduardo Carneiro vota sim. Vereadora Cássio Portela. Vereadora Cássio Portela. Vereador Betinho, acredite. Voto sim, presidente. O vereador Cássio estava aí agora? Cadê o vereador Cássio? Está me ouvindo, vereadora Cássio? Vereador Carol Ribeiro. Voto sim, presidente. Vereador Alexandre Dentista. Vereador Alexandre... Vereador, vocês estão me ouvindo? Vereador Alexandre Dentista. Vereador Dr. Lárcio Santos. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza. Me abstenho, senhor presidente. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Eduardo Soutur. Vereador Eduardo Soutur. Vereadora Genilda. Vereadora Genilda. Cadê os vereadores? Vereador Gilvan Passos. Vereador Gilvan Passos. Vereador Barreto. Vereador Eduardo Barreto. Pela ordem, vereador Barreto. Vereador Eduardo Barreto vota sim. Vereador Eduardo Soutur. Vereador Gilvan Passos. Sim, senhor presidente. Sim. Vereadora Janete. Vereadora Janete. Acho que ela falou assim, ó. Ela está aqui. Ela vereadora, eu não estou ouvindo o som da senhora, vereadora. Desculpa, estou ouvindo a senhora, mas não estou ouvindo o som. Não. Ó, se ela estiver me ouvindo, põe assim, ó, sim para cima, e se for não, põe um joia para baixo, só para poder... Eu não estou ouvindo a senhora. Como que a senhora volta? Eu acho que ela se absteve, senhor presidente. Absteve? Ah, então vereadora, a senhora se absteve, né, vereadora? Ah, ok, bacana, legal. A vereadora se absteve. Vereador João Barbosa. Vereador João Barbosa. Vereador João Barbosa vota sim. Não está saindo gente. Viu o pessoal da TI, está tudo ok? Tá tudo ok, Rafa? Tudo ok? Vereador João Dárcio. Bom dia, senhor presidente. Eu voto sim. Vereador João Dárcio vota sim. Vereador Lamé. Bom dia, presidente. Vereador. Vota sim. Ok. Vereadora Cássio, eu estou vendo você, vereador. Você não votou, vereadora Cássio Portela. Vota sim, vereador? Voto sim. Ok. Tá dando problema aqui toda hora. Toda hora Ah, ok. Bacana. Vereador Lauri Rocha. Vereador Lauri? Vereador Lauri? Vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede vota sim, presidente. Ok. Vereador Eduardo Soutur. Vereador, fala, vereador, não estou ouvindo. Oi, vereador, pode falar. Vereador Eduardo Soutur. Sim, vereador Eduardo Soutur, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo.
Marcelo Seminaldo. Presidente, pela ordem. Oi, vereador. O Anistaldo, vereador, presidente. Você vai votar como, vereador? Já fala já, porque está caindo aqui. Você vota como, vereador? O presidente, dá para informar em que parte da sessão estamos? É que eu vi agora. Estamos votando o projeto, vereador. Sim, Primeira votação. Voto sim, presidente. Ok, vereador Anistaldo vota sim. Vereador Alexandre Dentista, pela ordem, vereador. Vereador Alexandre Dentista vota sim. Vamos lá, só aqui, ó. O vereador Anistaldo. Doutor Alexandre Dentista vota sim. Vereador Maurício Brinquinho. Maurício Brinquinho. Vereador Moreira. Eu me abstenho, eu voto sim. O Brinquinho se abstém, é isso? Maurício Brinquinho se abstém. Ok. Vereador Moreira. Voto sim, presidente. Bom dia. Bom dia, vereador. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Paulo Roberto Sequinato. Professor Romulo Ornelas. Eu me abstenho, senhor presidente. Abstenção. Okay. Vereador Jesus, sim. Vereador Rafa Zambrônio. Vereador Rafa vota sim. Vereador Lauri. Desculpa, vereador, tá bom. Vereador Lauri vota sim. Vereador Lauri Rocha vota sim. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Ramos. Vereador Romildo Santos. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim, presidente. E vereador Sérgio Magno. Bom dia, presidente. Voto sim. E vereador Sérgio Inovação. Vereador Voto Sérgio. sim, presidente. E vereador Tiago Surfista. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista vota sim. Vereador Toninho da Farmácia. Bom dia, senhor presidente. Voto sim. E vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz. Estou voltando, ó. Está faltando. Vereadora Genilda não votou. Vereador Marcelo Seminaldo. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Vereadora Genilda. Eu consegui entrar só agora, estou aqui a hora tentando entrar. Eu me abstenho, senhor presidente. Ok, vereadora. Ok. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Vereador Romildo Santos, vota como vereador? Cadê o vereador? Alô? Vereador Romildo? Só um minutinho só, vereador. Só um minutinho só. Deixa eu colocar. Pode me dar a voz aqui, por favor. Pode me dar a voz. Só um minutinho só. Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo Seminaldo, como o senhor vota? Nós estamos com votação do projeto, vereador. Primeira votação. A prefeitura, exatamente, altera os dispositivos da lei. A liderança se absteve, vereador. Você se abstém, então? Então tá bom. Vereador Marcelo Seminaldo se abstém. Vereador Romildo Santos, como você vota, vereador? Tá bom, ok, vereador. Vota sim. Tá bom, obrigado. Vereador Romildo Santos vota sim. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Ramos, vereador Zé Luiz. Então tá bom. Vereadores, então assim, ó. Ficou faltando o vereador Wesley Casaforte, o vereador Zé Luiz e o vereador Ramos da Padaria, que nós não conseguimos entrar em contato. Mas, ó, então ficou assim, 24 sim e 6 abstenção. Encerrada a votação, levado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Nilson. Gostaria de justificar, senhor presidente. Meu amigo, vereador Nilson, pode justificar. Obrigado, presidente. Não gostaria apenas de justificar a minha abstenção no presente projeto de lei,
uma vez que, presidente, embora na leitura do projeto eu tenha compreendido que trata-se de uma adequação à legislação e às cobranças, sobretudo do Tribunal de Contas, e outras cobranças advindas também do Poder Legislativo, sobre a forma como está a denominação dos cargos, bem como a sua forma de preenchimento, penso eu, senhor presidente, que a gente tinha superado esta fase nos diálogos que tivemos nas últimas sessões, para que priorizássemos sessões completas, com a votação de requerimentos, com a deliberação de requerimentos, com a deliberação de projetos, com a votação de outras iniciativas, sobretudo com foco na questão da saúde e no momento que a gente vive. Tendo em vista que é um projeto único, de pauta única da sessão, penso que a sociedade guarulhense vai encarar mais uma vez isso como nós votando e dialogando em algo sobre cargos comissionados, onde nós temos outros assuntos a serem tratados. Continuo dizendo e afirmando que acho ruim para a imagem do Legislativo que a gente faça essas votações exclusivas de temas únicos da lavra do Poder Executivo, sem considerar a contribuição do Poder Legislativo. Já falei, sei que estou chovendo no molhado, mas eu acho que hoje nós poderíamos ter uma pauta com mais alguns itens e não pauta única. Até o meu entendimento, no último encontro nosso da semana passada, é que isso, da terça-feira passada, é que após todas as polêmicas das sessões, esticando aí 20 horas, 16 horas de sessão, nós tínhamos chegado a um bom termo, na minha opinião, de colocarmos essas duas possibilidades, a possibilidade de votarmos projetos do Executivo e também de votarmos outras iniciativas. No tocante ao projeto, eu acho que o sinal que a gente passa para a sociedade não é um sinal bom, por isso não votei contrário, mas optei por me abster como forma de buscar este diálogo com todos os membros da casa, porque nós estamos e temos condições de manter as sessões normais. O instrumento, óbvio, hoje dá um problema com um vereador ou outro, mas o que eu tenho verificado no todo, são problemas de conexão. Então, ou seja, quando a gente consegue estar num local de conexão melhor, o sistema acaba funcionando. Então, por isso que eu faço aqui mais uma vez com a justificativa do meu voto pela abstenção ao projeto de lei, que eu acho que a gente deva ter uma pauta propositiva. Por exemplo, estamos entrando num diálogo onde a cidade de São Paulo e o governo do estado fala da antecipação dos feriados. A cidade de Guarulhos acompanhará essa decisão? Qual que é o papel do legislativo nisso? Qual a opinião dos nobres colegas, dos nobres pares aqui colocados? Não podemos ter uma sessão que seja marcada apenas pelo lamento e pelo minuto de silêncio dos óbitos e votação única de projeto do governo. Embora compreenda os motivos, mas faço esse apelo para que a gente retome o diálogo e consiga transformar a sessão com uma possibilidade de debater os temas da cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Edmilson, só para responder ao senhor... Só um minutinho, só, vereador Lamé. Só para o vereador Edmilson, ele citou sobre a questão dos projetos. Assim, vereador, na semana passada nós colocamos em votação todos os requerimentos. Aí esse projeto, a gente tinha que estar votando ele também, por isso eu coloquei hoje, mas semana que vem, eu já quero deixar para os vereadores, na próxima terça, farei uma pauta somente com remanescentes da última sessão, mas aí somente com os projetos, tá, Paulinho? Vamos votar só os projetos agora. Remanescentes da última sessão. Porque nós só botamos requerimentos, acho que fomos até os 60, alguma coisa. Aí, semana que vem, eu vou propor para nós votarmos os projetos de todos vocês. As deliberações, né, presidente? As deliberações, isso, as deliberações, vereador. Parabéns, aí, presidente. Aí voltamos novamente com a pauta, com os requerimentos. Entendeu, vereador? Tá? Só para... Obrigado pela ordem, presidente. Gente, só um minutinho só. Só para... Calma, o vereador Lamé pediu a fala. Para justificar, vereador Lamé. Para justificar, presidente. Então, vamos lá, quem mais vai justificar? Vereador Lamé. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Genilda. Vereadora Genilda, quem mais? Pela ordem, presidente. Vereador Ramos.
Vereador, ok, o vereador Ramos e o vereador Zé Luiz não podem justificar porque vocês não conseguiram votar, entendeu? Pedi pela ordem, senhor presidente, só para justificar porque eu não votei, né? Então... Ok, vereador. Depois que terminar a justificativa, aí eu passo para o senhor, tá bom, vereador? Pela ordem, presidente, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo agora, vereador. Minha neta aqui tá ruim, rapaz. Não, o pessoal está reclamando mesmo, mas ok. Então, tá bom, presidente. Para justificar a vereadora Lamé e a vereadora Genilda. Então, a vereadora Janete... A vereadora Janete, não estou ouvindo a senhora. Eu sei que você está falando, mas o seu som não está ouvindo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício. Eu quero justificar também. Vereador Maurício. Então, vamos lá. Pela ordem, vereador Lamé. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom, acabamos de votar o projeto que altera a Lei 7.549, na verdade, que trata da criação dos cargos na época, em 2017, pelo prefeito Guti. Um dos primeiros atos do prefeito Guti, quando assumiu a prefeitura, foi a criação de lei que reduziu em cerca de 40% o número de cargos existentes na época na prefeitura. Era um pouco mais de 2.000 cargos, abaixou para um pouquinho mais de 1.000 cargos. Portanto, o projeto de lei que acabamos de votar agora, só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem o que nós votamos. Na verdade, nós votamos a adequação nas atribuições e distribuição dos cargos, né, criados por essa lei em 2017, né, alterando a denominação dos cargos de assessor de diretoria e de gestor de políticas municipais. Não havendo, é importante dizer, nós não votamos nenhum tipo de criação de novos cargos e não existe qualquer aumento de despesa com o pessoal, mantendo as demais disposições estabelecidas pela lei em questão, criada na época em 2017. Portanto, o que nós fizemos aqui, senhor presidente, foi deixar mais segura a lei, ora criada em 2017, a gente sabe que, por questões jurídicas, muitas vezes as leis são questionadas, algumas coisas deixam abertura para questionamentos, e nós aqui votamos para consolidar essa lei de redução dos cargos da época em cerca de 40%. Portanto, nós votamos uma coisa muito séria que consolida uma economia para a cidade, para que realmente a gente não possa ser amanhã ou depois a municipalidade ser questionada por algum problema jurídico. Obrigado, presidente. Senhor presidente, o senhor está me ouvindo agora? Agora sim, vereador. Vereador Eduardo Barreto. Sim, tá bom, eu estou inscrita para justificar, né? Depois do vereador Maurício Brinquinho, vereadora Janete, pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Para justificar meu voto também, presidente. Então tá bom, está escrito aqui, vereador Eduardo Barreto. Com a palavra, a vereadora Genilda. Então, senhor presidente, eu também quero justificar minha abstenção, justamente por ter a compreensão de que a gente precisa adequar a lei, né? Uma lei que tanto o Guti dizia que o PT fazia a lei errado, que a lei, né, que foi ilegal os cargos comissionados, e agora ele foi inquirido na mesma condição, né, pela justiça, e ele só está fazendo essa alteração porque a justiça impôs, que, aliás, o Guti é um governo que só faz as coisas impostas pela justiça, porque a gente na Câmara não consegue intervir, não consegue debater, aí tem que recorrer ao terceiro poder, que é o judiciário, para que a gente possa ser ouvido e para que as coisas tomem um rumo correto nessa cidade. Então, eu também me abstive nesse sentido, apesar de que eu discordo do vereador Lamé, porque, não sei se o senhor sabe, vereador Lamé, mas essa semana eu tive respondido o meu requerimento, só na Proguaru são 251 cargos comissionados,
Tá? Então, assim, a gente está falando dos 1.300 e pouco aqui da prefeitura, mas tem mais 255 lá na Proguaru, que eu também pretendo, nos próximos dias, levantar, né, essas nomeações, quais são as necessidades dela, e discutir isso. Se eu conseguir aqui na Câmara, vou discutir na Câmara, né, que eu acho que é o lugar correto. Queria lembrar também, eu sei que a gente vai estar fazendo... de não tentar olhar as questões como está, mas eu também queria chamar a atenção do presidente da Câmara, que é o seguinte: com todo o respeito que eu tenho, o presidente, e o apreço que tenho pelo senhor, essa corda vem se esticando dos projetos dos vereadores desde o mês de março. Nós estamos já no mês de maio e sequer foi deliberado os projetos. Eu, inclusive, já protocolei na casa aí um pedido de oficial para que o presidente paute isso. Na minha opinião, as sessões não tem por que não acontecer às terças e quintas, né, já que tem bastante projeto, bastante requerimento que exigem investigação, que exige fiscalização, que está sendo praticamente parado na Câmara. Então, eu gostaria muito que o presidente pudesse atender aos apelos dos vereadores de que as sessões voltassem a acontecer normalmente, porque a se esticar esse problema, presidente, nós vamos ter que tomar alguma providência, porque daqui a pouco vai acabar o coronavírus e os projetos que estão na casa que diz respeito a esse tema sequer foram deliberados, a gente sequer... O senhor está falando que vai chamar na terça-feira da semana que vem, eu peço pela sensibilidade que o senhor possa chamar na quinta-feira agora, num dia normal de sessão, como deveria estar ocorrendo todas as terças e quintas. Eu estou fazendo um apelo para que o presidente atenda o pedido dos vereadores para que isso aconteça. Para que a gente não tenha que, mais uma vez, ter que recorrer para poder ver os direitos de parlamentares garantidos, no sentido de debater, questionar, votar, discordar de um projeto que a gente possa estar na pauta. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Genilda, só respondendo a justificativa da senhora, é o seguinte: esse vereador, eu tenho sido democrático e eu coloquei na semana passada, eu não tenho culpa se vocês obstruem também a sessão para votar. A questão de estar sendo somente uma vez na semana, eu comentei semana passada, eu vou repetir, talvez a senhora não tenha ouvido. Nós estamos com um problema aqui na Câmara e as salas estão todas quebradas. Então, o pessoal aqui, que é do Legislativo, eles estão sem salas, está muito ruim para eles. Então, assim, terminando, acredito que no máximo, até semana que vem já termine, as sessões correrão de terças e quintas normalmente. Eu pedi para vocês semana passada, eu falei, mas volto a repetir. Teve um problema, as salas estão todas quebradas, eles estão sem sala, não tem lugar para trabalhar. Então, por isso está complicado. Mas a partir da semana que vem, dando tudo certo, já voltaremos aí terça e quinta sem problemas algum. Tá ok? Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho. Presidente, eu queria justificar... Eu votei também, eu me abstive, apesar de entender também que tem que colocar as coisas, tem que enquadrar as coisas direito, enquadrar, na verdade, né? Faço minhas palavras aí, muito bem colocadas do vereador Edmilson Souza, mas eu vou um pouco além, né? A gente, por diversas vezes, a gente tem tentado... colocar projetos do governo adequados, adequar projetos do governo. Por diversas e diversas vezes, junto inclusive do vereador Laércio Santos, que diversas vezes ele alerta que tem projetos errados, que tem que ser feitos de maneiras melhores, né? Então, essa observação do governo, ela não tem sido feita, na verdade, há muito e muito tempo, né? E aí não adianta agora vir falar, está fazendo porque a gente não está colocando mais membro, ou não estamos aumentando o número de cargos ou diminuindo, não. Está tentando corrigir erros novamente. Mas está tentando corrigir erros, e já erros que a gente vem falando sempre. Assim como aconteceu agora há pouco tempo, né? Como os erros que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu liminar agora, na questão da transferência dos fundos. Lembra aqueles fundos que a gente falou, que estava errado a forma de fazer? Os fundos que foi taxado como cheque em branco aqui dentro da Câmara, que nós colocamos, olha, o Fundo Social de Solidariedade,
o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Direito da Pessoa Idosa, o Fundo Municipal de Saúde, para não ir diretamente para a utilização do prefeito da forma como ele bem queria. A gente falou que não poderia ser dessa forma. Fizemos várias e várias emendas para melhorar o projeto, para que esse projeto fosse usado diretamente para utilização na contenção, na prevenção e na busca de melhorias para a sociedade, inclusive na questão do Covid. Agora, a Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado, defere liminar contra a questão da transferência dos fundos. Da mesma forma que o Ministério Público também está lá investigando a licitação superfaturada das máscaras, né? Da mesma forma que agora a Polícia Civil constatou violação nos envelopes na licitação também da questão da iluminação pública. Então é um governo que faz as coisas de forma errônea. Toda hora tem que consertar alguma coisa. E que não ouve quando a gente denuncia, que a gente fala que está errado. Que a gente tenta acertar. E aí não adianta, desculpa, presidente. O senhor vem falar que a gente está esticando a sessão, 20 horas, 16 horas. Não, nós fazemos isso para tentar consertar os erros do governo. É isso que a gente tenta fazer, presidente. Porque senão acaba indo lá para a mão do Ministério da Justiça, para a mão do Ministério Público, para a mão da Polícia Civil. É onde esse governo está hoje. Por fazer as coisas de forma errada. Por não ouvir esta casa. Por não ouvir os conselhos, por não ouvir as emendas, por não aceitar as emendas que a gente propõe. Porque se tivesse aceitado várias das emendas, várias dos conselhos, várias das posições dos vereadores dessa casa, muitos desses fatores não teriam acontecido. E aí o governo não estaria aí nas emissoras de televisão, né, como corrupto. Não estaria sendo investigado, né? Não estaria sofrendo liminar para devolver dinheiro para os fundos de direito do jeito que a gente estava falando. Então, quando a gente vota contra, quando a gente se abstém, é porque a gente tem certeza do que a gente está falando. É porque é um governo mal orientado. É porque é um governo que faz as coisas ao bel prazer. E é por isso que a gente acaba levando várias e várias horas aqui, tentando convencer os vereadores que o governo está fazendo a coisa errada e tentando consertar esses erros. E aí depois manda projeto aqui, ó, com urgência, para a gente consertar. Ao invés de mandar projetos que realmente têm necessidade nesse momento com a questão da saúde pública. Ao invés da gente ter tempo agora de discutir os projetos dos vereadores em relação também à saúde pública, que foi para isso que a gente conseguiu ter essas sessões extraordinárias. Então, de repente, se houvesse um pouco mais de responsabilidade, para concluir, vereador, apelos, ao ouvir nossos apelos, mostrando onde o governo está errando, de repente, eu não necessitaria de a gente estar fazendo esse tipo de coisa nesse momento. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Pietá. Vereadora Janete. Vereadora... É impossível. Eu estou falando, senhor presidente. Só está falando, mas ninguém está ouvindo. Pois é estranho, né, que o meu celular e meu... Agora sim, com a palavra, vereadora. Está ouvindo agora? Agora sim. Pelo menos agora? Agora sim. Peça aos seus técnicos para olhar com carinho para essa vereadora. Bom, em primeiro lugar... Vereadora, ninguém está ouvindo a senhora, minha linda. A culpa são dos 34 ou é da senhora?
Senhor presidente, às vezes tem coisas inexplicáveis, como o coronavírus, que não se vê, mas sabe que existe. Então, justificando o meu voto, senhor presidente, o senhor está me ouvindo? Justificando meu voto, eu queria dizer que, mais uma vez, Guti mostra incompetência. Primeiro, que ele mandou uma lei 7.549 de abril de 2017, onde ele diz reduzir os cargos, reduziu. Mas, na verdade, aumentou os salários. Portanto, não o resultado em comparação com o governo anterior do Almeida, aparentemente reduziu, mas ficou elas por elas. E o impacto disso em 2017 na Folha era aproximadamente 65 milhões de reais por ano, sem os encargos. E agora, nesse ano, portanto, 70 milhões. Eu me abstive porque, na verdade, é uma vergonha um governo que diz que está preocupado com a situação econômica e não vota os nossos projetos, que busca, por exemplo, um dos meus, que busca adiar o pagamento daqueles que estão sem receber nada. Enquanto isso, ele tenta acolchambar os cargos para que não sofra nenhuma questão jurídica. Mas é uma vergonha, no momento de desemprego, em vez de nós estarmos discutindo o que fazer nessa casa para auxiliar a população que não recebe cesta básica, que não recebe auxílio emergencial, que não está recebendo o que precisa, que não tem o que comer, nós estamos discutindo como manter os 1.139 cargos para justificar com a justiça. Eu fui muito branda nesse momento. Não sei se até o fim eu vou ficar em abstenção, porque é uma vergonha. Na verdade, esses cargos que não têm função, esses cargos que quem cumpre o papel, na verdade, são os funcionários de carreira que não receberam nenhum aumento, né? Mas esses cargos são para manter aqueles que estão lhe dando sustentação nas próximas eleições. Então, é uma vergonha. Para concluir, vereadora. Que os 5 contratos emergenciais do drive-thru atinjam mais de 35 milhões, um centro de triagem que agora virou hospital de campanha, e que as pessoas chegam lá e o médico não conseguem passar pelo médico, não obtém atestado. Isso, eu tenho 2 exemplos que me contaram que foram lá e depois, um deles estão no hospital de São Paulo e o outro teve que ser internado em um hospital particular para sobreviver ao coronavírus. É uma vergonha que lá vereadora, se mande para as UPAs e para os PAs. Então, senhor presidente, eu queria dizer que o Guti aprovará esse projeto, mas não com meu voto, porque, na verdade, isso é uma vergonha. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto, para justificar. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Eduardo Barreto. Alguém está ouvindo o vereador Eduardo Barreto por aí? Vereador Barreto. Vereador, está com o microfone está fechado? Vereador Barreto, eu não estou ouvindo o senhor. Vereador Barreto, alguém pode falar com ele aí? O vereador Zé Luiz está ouvindo o vereador Barreto. Está ouvindo? Estou. Aqui nós não estamos ouvindo. É o Zé Luiz que está falando, vereador Zé Luiz? O vereador Zé Luiz está ouvindo o vereador Barreto, sim. Então, vereador João Castro falando aqui, não consigo ouvir o vereador Barreto. Alguém está ouvindo o Barreto e não está ouvindo. Esse mais alguém está ouvindo. Eu estou, senhor presidente. Está ruim o som dele. O vereador Ramos também está ouvindo bem o Barreto. Oi, Barreto.
Não ouve. O vereador Maurício Buriquinho não está ouvindo. Queria muito ouvir o Barreto, mas não consigo. Você veja o vereador mexendo na boca, mas não ouve. Depois vai entrar de novo. Só, vereador Barreto. Presidente Jesus, pela ordem. José Luiz falando. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Tá fechado, Zé Luiz. Vereador, tá fechado seu microfone, vereador Zé Luiz. O presidente, o vereador Barreto falou que ia sair e entrar de novo para poder... Ah, então tá bom. Depois ele justifica. Obrigado, então, vereador. Nós estamos ouvindo ele. Obrigado, vereador Zé Luiz. Presidente, eu vou aproveitar a oportunidade e fazer uma sugestão que todos contratem aí Veloz, que não tem problema com a internet. Verdade, vereador. Ok? Como não é mais item a ser tratado, então, dou por encerrada. Pela ordem, presidente. Então, pela ordem? Quem pediu pela ordem? Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley Casaforte. Presidente, eu só queria fazer uma colocação. Desculpa, acho que o vereador Laércio também estava falando. Então, só um minutinho só, vereador. Acho que como você não votou, deixa eu ver se o vereador Laércio vai justificar. Se ele for justificar, ele tem que falar primeiro. Só um minutinho só. Ok. Vereador Laércio Sandes. Para justificar, presidente. Então, o vereador Laércio vai justificar. Qual a palavra, vereador? Caros colegas, eu votei a favor dessa propositura por entender que é aquilo que a gente sempre tem discorrido, é retificação de falhas da propositura dos cargos que o governo encaminhou ainda no ano de 2017. Eu não vi muito problema, votei a favor, apesar que continua a haver erro. Na justificativa, muito bem lembrado, em uma conversa que a gente teve com a vereadora Genilda, o governo apontou 1.039 cargos e no gráfico aponta 1.139. Isso só para ilustrar as falhas recorrentes nos projetos que vêm para essa casa. Eu não consigo entender por que esse projeto está sendo votado hoje. Tinha urgência, o projeto foi protocolado em dezembro, não tinha o mínimo cabimento da gente estar numa sessão virtual, estar votando esse projeto. Poderia ser votado, inclusive, na sessão anterior. Foi aventado, inclusive, na sessão anterior, a continuidade da deliberação de todos os projetos na sessão de hoje. Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor presidente, o fato de ter havido obstrução ou encaminhamento ou discussão, isso é legítimo, isso é regimental e não justifica a descontinuidade dos trabalhos do que foi sequenciado na última sessão de 4 horas e o que ficou remanescente não justifica não ter vindo para a pauta de hoje, até porque foi essa a fala que foi dita na última sessão. Mas a gente sabe que essa casa, de um tempo para cá, tem trabalhado para blindar o governo municipal e esquece do papel de fiscalizar por parte de todos os vereadores. Então, eu faço coro à fala da vereadora Genilda, de que nós não podemos simplesmente faltar por projetos de interesse do governo e esquecer dos requerimentos antigos que foram votados, como também os novos que estão sendo apresentados e também os projetos de lei de todos os vereadores que foram encaminhados. A gente não pode estar aqui enfrentando votações longas, apontando uns e mais erros dos projetos do governo, e aí o judiciário há de sempre ser provocado quando não se ouve e não se reconhece as falhas que ocorrem nos projetos, tal qual ocorreu quando o governo encaminhou um pedido de autorização para usar os fundos municipais. E a coisa fica mais feia quando sai uma liminar na sexta-feira e o governo solta um decreto na data de ontem querendo regulamentar uma lei que está suspensa por liminar. A meu ver, um extremo abuso de autoridade por parte do prefeito municipal, porque você não pode regulamentar algo que está suspenso por liminar. Me parece que o governo municipal, o prefeito Bunte, não está sendo bem assessorado nessas questões. Mas, volto a dizer, a gente não é ouvido. E depois a gente acaba ouvindo aí, vocês judicializam tudo. Lógico que precisam judicializar.
quando não se ouve as questões que a gente coloca, as falhas que a gente aponta, o judiciário assiste ser provocado. E olha que, invariavelmente, o judiciário tem sempre reconhecido que o caminho da coerência está com quem procura o judiciário. E aí, mais uma vez, fica evidente que o governo não pode simplesmente querer cuidar da cidade por decreto, como foi nessa lei de desvinculação dos fundos, uma lei de 2 artigos, porque o terceiro não fala nada, a não ser da vigência da proposta em questão. Então, não pode simplesmente achar que administra a cidade como se fosse um super rei, que, aliás, na própria decisão judicial, o desembargador fez referência a isso. Um poder absoluto. Nós não estamos na época do absolutismo e não podemos aceitar isso na cidade de Guarulhos. Então, toda vez que as questões forem exacerbadas, nós temos que buscar o equilíbrio. Quem é o equilíbrio de todas essas circunstâncias sempre será o judiciário. Então, esse legislativo não pode se curvar ao executivo e deixar de fazer a sua proposta regulamentar. Independente de reforma, pintura, isso não justifica, dentro do meu conceito, porque os trabalhos haveriam por continuar se não fosse o coronavírus. Então, a reforma que, porventura, esteja sendo enfrentada não é motivo para justificar a descontinuidade do papel fiscalizador, do papel de proposta que são encaminhadas pelos colegas vereadores. Então, esse vereador cobra também de público, deixar bem registrado na ata dessa casa, essa circunstância das sessões de forma extraordinária, ao bel prazer do interesse do Executivo, nós não podemos aceitar, e fica aqui o repúdio por parte desse vereador. 30 segundos, vereador. Pois não, senhor presidente, que isso não se repita e que para a próxima semana nós tragamos a normalidade, pelo menos a normalidade, na deliberação, encaminhamento e votação que for pertinente. Nós deixamos uma pauta muito longa da última sessão e tínhamos com esse projeto que foi protocolado em dezembro, que deveria ter sido votado em fevereiro, tranquilamente. Se não foi, não é problema nosso, é problema do... Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Vereador Eduardo Barreto. E aí, vereador Eduardo? Agora estou te ouvindo, chefe. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares, vereadores e vereadoras. Bom, presidente, primeiro que gostaria de justificar o meu voto dizendo que votei favoravelmente porque achar necessário a readequação desse projeto. Agora, presidente, o senhor sabe do grande respeito que eu tenho pelo senhor, do carinho e amizade que tenho por Vossa Excelência, mas não poderia deixar registrado aqui esse papel muito ruim, de parecer que só vota projeto de interesse do governo, presidente. Porque falo isso, pois tenho sido cobrado, presidente, nas redes sociais, por onde ando, não poderia ser diferente. Estou representante de uma cidade com 1.400.000 habitantes, que fez um remanejamento de orçamento para o combate à pandemia, só que o vereador, votando apenas projeto do governo, ele não tem como colocar os seus requerimentos, que é a sua principal ferramenta de fiscalização do Poder Executivo. Eu, por exemplo, presidente, tenho aí requerimentos a respeito de contratos de tenda, tenho requerimentos a contratos a respeito do contrato de contratação de hambúrguer que está sendo pago, de alimentação para essas pessoas. Ora, a Câmara Municipal votou favoravelmente o remanejamento de orçamento, só que a gente tem que ter ferramenta para fiscalizar. Porque senão o recado que a gente dá para a população guarulhense é muito ruim. Fica parecendo que a Câmara Municipal, na sua maioria, os aliados, são alienados. Eu, particularmente, já disse 1000 vezes que aliado não é ser alienado. A gente quer contribuir com o crescimento da cidade, com o enfrentamento da pandemia. Agora, o vereador também tem que ter a sua prerrogativa de fiscalizar. E como é que vai fiscalizar se ele está sendo levado aí a sessões até algumas horas para que possam aí ser aprovados e votados aí, encaminhados os requerimentos dos vereadores? Então, presidente, tem vereador reclamando de alongamento de sessão. Presidente, nós estamos vivendo outra realidade.
outra realidade, em que pese está acontecendo agora aí o desconto do salário dos vereadores, né? Mas nós somos privilegiados, que nós estamos dentro das nossas casas, recebendo um bom salário, enquanto a maioria da população não está tendo isso. Então, presidente, eu acho que se as sessões fossem todos os dias, estendidas aí por 12 horas, ainda seria... 30 segundos, vereador. 30 segundos, presidente, porque essa é a realidade do nosso povo. Então, presidente, deixo aqui o meu registro. Fico extremamente chateado, deixo aqui o meu protesto por não se estender essa sessão até chegar os requerimentos desse vereador, para que a gente possa fazer aí a fiscalização do dinheiro público que está sendo gasto nessa pandemia, presidente. Porque senão o recado que a gente vai dar para o povo guarulhense é muito ruim, presidente. Obrigado. Vereador Eduardo Barreto, só para responder a sua questão, eu não sei se o senhor está sabendo, mas... Deixa eu só fechar aqui os microfones, está muito barulho. Vereador Eduardo Barreto, na semana passada, nós votamos aí 70 requerimentos. Eu acho que o senhor não estava na sessão, talvez por isso o senhor não está sabendo, mas nós andamos com a sessão sim. Então, assim, só para... Estava assim, presidente, eu estava assim, inclusive faltaram poucos para chegar no meu requerimento, presidente. Então tá bom. Obrigado, vereador. O vereador Wesley Casaforte, quer falar, vereador? Presidente, me ouve? Eu estou ouvindo, só não pode justificar, tá, vereador? Não é justificado, não, pelo artigo 151, presidente. Então, ninguém mais vai justificar? Então, para o artigo 151, vereador Wesley. Senhor presidente, eu só queria deixar registrado na ata dessa casa, nos anais da casa, a minha indignação com relação a esse... eu sei que o momento é difícil, essa situação da gente fazer essa sessão online, só que eu me encontro com dificuldade. Eu usei 4 notebooks aqui, eu tentei, vejo e ouço o senhor falar, presidente, e inclusive na votação, tentei estender a minha votação, até mesmo no início da sessão, quando se foi colocar um minuto de silêncio também, eu tentei também falar pelo minuto de silêncio, o óbito ontem do deputado Luiz Lauro Filho, da bancada do PSB, um jovem com 41 anos que veio a falecer também, mas infelizmente eu não consegui fazer esse registro, presidente, porque talvez o senhor não conseguiu me ouvir. E eu não sei nem se o senhor está me ouvindo agora, porque eu estava falando, não sei se o senhor estava me ouvindo ou não. Presidente, me ouve? Eu já não consigo ouvir o senhor de novo, presidente. Bom, se o senhor estiver me ouvindo, eu encerro por aqui minhas palavras. Eu estou te ouvindo, Wesley. Está me ouvindo, vereadora? Porque eu não consigo ouvir o presidente. Eu estou ouvindo, vereador, estou ouvindo. Estou ouvindo. Tá ok. Então é só para deixar registrado nos anais dessa casa a minha indignação por parte do sistema, que acaba prejudicando às vezes. Eu sei que está sendo procurado fazer o melhor possível, mas assim, é a segunda vez que eu não consigo estender a minha votação, né, na sessão. Obrigado, presidente. Ok, vereador. Então, como não há mais item para ser votado, dou por encerrada essa presente sessão.